A paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Que a graça, a paz, as misericórdias do Senhor seja sobre a tua casa, sobre a tua vida. Que o Senhor abençoe tua entrada, tua saída, teu sentar e teu levantar. Deus é bom, Deus é fiel. A Ele toda honra, glória, louvor e adoração. Antes de entrar na meditação da palavra, eu vou deixar o meu pedido, o meu recado. Não se esqueça, deixe o seu like é muito importante, ele nos dá visibilidade. Comente, compartilhe e você que ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, nos ajude, porque o nosso intuito e objetivo, falar do amor que cura, do amor que salva, do amor que liberta. Fazer o ide do Senhor, pois na palavra está escrito, ide por todas as nações, pregai o evangelho a toda criatura, porque aquele que crer e for batizado será salvo. Esse é o nosso intuito, saquear o inferno e levar as almas ao conhecimento da palavra do Senhor. Amém? Vamos meditar? Hoje a palavra do Senhor se encontra no livro de Obadias, versículo 10, que diz assim: por causa da violência feita a teu irmão Jacó, cobrir-te-á a confusão, e serás exterminado para sempre. Louvado seja o nome do Senhor, glorificado seja a palavra do Senhor. O livro do profeta Obadias é um dos menores livros do Antigo Testamento. Mas quando nós paramos para meditar, ele é muito importante porque ele traz uma exortação do próprio Deus ao povo de Edom. E ele fala muito também com o nosso coração, para termos cuidado, para não nos sentir satisfeitos, alegres com a queda de quem quer que seja. Porque a visão do profeta Obadias para o povo de Edom foi essa. O Senhor exortando e dizendo quais seriam as consequências do que Edom fez, das atitudes de Edom, por causa de um desejo de vingança, de um sentimento de mágoa e ressentimento que nasceu em Esaú e foi transmitido de pai para filho, até chegar no ponto em que Edom se levanta contra Israel, sem autorização de Deus. O povo de Edom se alia aos povos estrangeiros que estão destruindo Israel, levando Israel cativo por causa do pecado de Israel. Edom entra e também extermina aqueles que conseguem fugir, saqueia Jerusalém e se satisfaz com a destruição e confusão que há no meio do povo de Israel, por puro sentimento de vingança. Vingança essa que começa na história de Esaú e Jacó. Rebeca e Isaac casaram e durante muito tempo Isaac ora a Deus para que o Senhor abençoe a vida de Rebeca, para que ela pudesse conceber. Ela engravida e começa a passar mal. E ela busca a presença do Senhor, busca de Deus o porquê daquela condição e daquela situação. E o Senhor revela para ela que no ventre dela havia duas crianças, duas nações, brigando, e que o maior serviria o menor. Passados-se os anos, Isaac envelhece, perde a visão, e ele chama seu filho Esaú e lhe dá a direção. Fala, olha, vai, procura uma caça, prepara essa caça, traz para mim, porque depois que eu comer desse guisado, eu vou te abençoar. Esaú obedece ao pai e vai em busca da caça. Rebeca ouve, interpõe, planeja e, junto com Jacó, enganam Isaac, ao ponto que Isaac libera a bênção da primogenitura sobre a vida de Jacó, achando que era Esaú. Quando Esaú chega e descobre que foi passado para trás e que o pai dele abençoou o seu irmão no seu lugar, ele fica irado, ele fica revoltado. E ele agora planeja matar o irmão. Ele diz que vai esperar o pai descer à sepultura e assim que o pai descesse à sepultura ele iria matar. A mãe, ouvindo isso, envia seu filho para a casa de seus pais
para a casa de seu irmão Labão, dizendo para Isaque que Jacó deveria tomar uma esposa lá, que ela não queria que Jacó se casasse com as mulheres cananeias, como Esaú. E Jacó foge. Passa 20 anos, Jacó quer retornar para sua terra, Deus trabalha, Deus prospera, Deus guarda, e agora o Senhor coloca no coração de Jacó para que ele retornasse para sua casa, para sua parentela. E como Jacó, desde o princípio, não sabia resolver problemas, ele tenta sair de perto de Labão do mesmo jeito que ele saiu de perto de seus pais, fugindo do problema. Ele chama suas esposas, ele conversa com elas, ele diz o quanto ele se esforçou, o quanto ele trabalhou, que durante 10 anos ele lutou e que seu pai trocou o seu salário várias vezes. E elas falam com ele, olha, aquilo que você quiser fazer, faça. E ele aproveita que Labão não está, reúne tudo que tem, esposa, filhos, servos, bens, animais, e sai. Só que Labão, depois de 3 dias, descobre que ele fugiu com tudo que tinha. Labão reúne seus filhos, seus servos e vai atrás para buscar. E quando ele está próximo de se encontrar com Jacó, Deus o visita em sonhos, dizendo, você vai até lá, mas você não vai falar nem bem nem mal, porque ele é meu. E Labão, quando ele chega perto de Jacó, ele fala com Jacó que a intenção do seu coração era matar, que a intenção do seu coração era tirar dele tudo que ele tinha, mas que Deus interviu por ele. Por isso é que ele não iria fazer nada. E ali sucedem algumas coisas, no final eles fazem aliança. Aliança é essa de que, a partir daquele momento, daquele limite, daquele lugar, Jacó iria com toda a sua família para a terra de seus pais e nunca mais retornaria para requerer nada de Labão. E Labão voltaria para sua casa, para suas terras, com seus filhos, e nunca mais passaria para buscar Jacó. E Jacó também não se casaria com mais nenhuma outra mulher, a não ser as que ele já tinha. E Jacó continua a sua caminhada. Tem um encontro com os anjos, com o exército de Deus, passa pelo Val de Jaboque, aonde ele luta com o próprio Deus e sai dali transformado com um novo nome, deixa de se chamar Jacó e passa a se chamar Israel, príncipe de Deus. E agora vem o momento em que ele vai se encontrar com Esaú. Temor, medo, ansiedade. E ele ora a Deus pedindo misericórdia, dizendo a Deus, o Senhor está me enviando, o Senhor pediu que eu voltasse. Então prepara para mim, Pai, o livramento. Ele tenta aplacar o coração do irmão com presentes. Ele separa a família em bandos, para que, se houvesse algum conflito, o primeiro bando fosse ferido por Esaú, os outros tivessem oportunidade de fugir e sobreviver. Só que Deus trabalha de certa forma que aquele encontro, aquele momento, há ali uma reconciliação. E Esaú e Jacó se abraçam, se entendem, e quando Jacó vai continuar seguindo viagem, Esaú intenta colocar aquele pequeno exército de 400 homens que estava com ele junto com Jacó. Jacó diz para ele, não precisa. As crianças são pequenas, eu tenho animais amamentando, precisam diminuir o passo, porque senão não vão aguentar. Pode ir, eu irei atrás, fica tranquilo, eu irei atrás. Porque ele sabia que ele não podia confiar plenamente. E cada um vai para o seu lugar e Jacó vai viver as promessas de Deus. Porém, Esaú, ele transmite para os filhos dos filhos e os filhos dos filhos a mágoa, o ressentimento, a dor, a revolta que ele tinha do seu irmão e do povo do seu irmão. E isso persevera de geração em geração,
ao ponto que quando chega aqui em Obadias, a exortação, a visão de Deus na vida de Obadias, que foi enviada para Edom, foi essa. É que Edom guardou o ressentimento, a frustração, a mágoa de Esaú, até no momento presente, aonde Israel está sofrendo com adversidades, com conflitos internos, com lutas e guerras contra povos estrangeiros. E Edom se levanta contra Israel no intuito de se vingar, de atacar pelo prazer de ver a derrota, a queda, de exterminar aqueles que estavam fugindo dos inimigos, de entregar na mão das nações estrangeiras, de se aliar com os outros gentios para destruir Israel por pura vingança. Vingança de uma história que fazia parte da vida de Esaú e Jacó. Deus não enviou Edom, mas Edom se posicionou contra Israel pelo prazer da vingança. E aqui o Senhor está dizendo que por causa da violência, por causa da atitude, por causa do comportamento, o Senhor iria permitir a derrota, o extermínio de Edom, porque Edom fez aquilo que Deus não mandou. Quem anda com Jesus, quem anda com o Senhor, quem entrega a vida para Deus, ele tem que ser diferente. Ele tem que mudar a pisada. Ele tem que mudar o costume. Ele tem que mudar a atitude. Ele tem que mudar o caráter. Ele tem que ser transformado, limpado pela água da vida, transformado de dentro para fora. Porque quem bebe da água da vida, ela jorra de dentro dele para fora. Ela alcança mais vidas. E se você não está com o coração transformado, limpo, purificado pela presença do Espírito Santo, o que tem nele vai jorrar e vai alcançar outras pessoas, como Esaú transmitiu para os filhos dos filhos, e isso foi transmitindo de geração em geração, e não foi curado, não foi sarado, e não foi libertado dessa situação. E quando chegou no momento em que Deus não envia Edom, mas Edom aproveita a oportunidade do que está acontecendo com Israel para se vingar, para se satisfazer com a queda, com o sofrimento do seu povo irmão, para se vingar de uma história que vem do passado. E Deus exorta, e Deus diz aqui que porque não foram solidários, porque não ficaram quietos, mas porque levantaram a mão e o calcanhar sem ordem de Deus, Deus iria devolver para eles tudo aquilo que eles fizeram contra Israel. Eles seriam destruídos, exterminados, porque o Senhor não compactua com o pecado. O Senhor não se agrada do que é errado. Deus nos chamou para transformar a nossa vida, para nos tirar da escuridão das trevas do pecado e nos transportar para a sua gloriosa e maravilhosa luz. O intuito de Deus é mudar o nosso caráter, é mudar a nossa atitude, é mudar a nossa vida. Não é para continuar do jeito que está, da forma como chegou, mas é para ser impactado e transformado pela palavra do Senhor. Mudar a vida para a glória e honra do nome do Senhor. Obedecer a Deus, andar nos caminhos, nos princípios da verdade do Senhor. Fazer aquilo que agrada ao Senhor. Cumprir a promessa, o chamado que Deus colocou sobre nossas vidas. E não nos satisfazermos com a derrota, com a dor, com o sofrimento alheio por conta de frustrações, decepções, traições do passado. Nós temos que aprender a entregar tudo na mão do Senhor, porque Ele diz: minha é a vingança, eu retribuirei. Então nós temos que confiar no Senhor e deixar
nas mãos do Senhor o que nos machuca, o que nos fere. E orar a Deus. Jesus, quando ele estava anunciando o evangelho, ele disse, não foi ensinado para que vocês odiassem o inimigo? Pois é, eu digo o contrário. Ame. Ore por aqueles que te ferem. Clame por aqueles que buscam o seu mal. Interceda pela vida daqueles que lhe querem mal. Porque quando nós oramos por quem quer que seja, que tenha nos afligido, que tenha nos machucado, que nos persegue, que nos aponta, que nos afronta, quando nós começamos a orar, nós passamos a amar como Deus quer. Que nós possamos, nesse dia de hoje, tomar a decisão de estar debaixo das palavras do Senhor, buscando viver os princípios e a verdade da palavra de Deus e sermos guardados, supridos, abençoados, sustentados pelo poder daquele que vive, daquele que reina. Jesus te ama. Ele não quer que você pereça, mas Ele quer que você tenha o conhecimento da verdade e seja salvo. Entregue-se. Busque a face do Senhor. Ele diz, buscai primeiro o reino dos céus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Creia, Deus é galardoador dos que o amam e dos que o buscam e pode mudar a tua vida e a tua história. Confie nele. Continue caminhando e marchando na presença do único e suficiente Salvador. Creia que Jesus é a solução, que Ele é o Deus na sua vida. Amém? Louvado seja o nome do Senhor, glorificado seja essa palavra do Senhor. Medite nela, que o Senhor possa falar profundamente, intensamente ao teu coração. Fica na graça, fica na paz.